O começo depois do fim, capítulo 498, Garantindo a Justiça. Ponto de vista, Arthur Levin. Foi uma sensação estranha, caminhar de volta para o grande salão de Indrad. Eu tinha acabado de sair, e ainda assim toda a paisagem de ambos os mundos havia mudado no espaço de uma hora. Não só falhamos em capturar a Grona, mas ele havia contra-atacado, rasgando a fenda que conectava a dimensão de Bolso de Efeltus ao mundo físico. Embora minha nova runa divina não estivesse mais ativa, eu ainda podia sentir a ferida no céu lá fora como a pressão de uma tempestade que se aproximava. O grande salão já estava começando a se encher novamente. Pelo que parecia, algumas pessoas nem tinham saído ainda, enquanto outras tinham voltado correndo depois que a ferida apareceu. Sylvie, sabendo que eu estava chegando, trouxe minha mãe e minha irmã para ficarem perto da porta e esperar. Shu ficou por perto com algumas das fênix que já haviam chegado. Ele me lançou um sorriso, mas seu olhar rapidamente voltou para Naisia Vignis, filha de Noves. Eu os mantive atualizados sobre tudo o que você fez, tanto quanto pude, pensou Sylvie enquanto eu entrava na câmara cavernosa. Mamãe correu até mim. Em vez de me envolver em um abraço, ela deixou sua testa cair contra meu peito, então bateu levemente em meu ombro com um punho fracamente fechado. Por quê? Por que você tem que estar no centro de tudo, Arthur? Eu não conseguia sorrir, mas dei a ela uma expressão pálida e de lábios apertados que lembrava uma. Eu sou o centro do universo, mãe. Ela soltou uma risada sufocada e sem humor, então ela envolveu seus braços em volta de mim. O que você vai fazer? Por cima de sua cabeça, eu vi mais azuras entrando. Aqueles dilares de clãs distantes que não tinham comparecido à celebração anterior estavam começando a chegar, chegando aos poucos junto com dragões e convidados que estavam em outro lugar no castelo. Viriadu clã Intira estava entre eles. Ela rapidamente examinou o salão e chamou minha atenção. Mordendo o lábio com uma carranca, ela assentiu, então foi levada para longe na multidão que se aproximava. Eu tenho que encontrar a Grona, eu disse suavemente. Mamãe deu um passo para trás enquanto Eli deu um passo para a frente. O que? Elas disseram simultaneamente. Eu coloquei uma mão em cada um dos ombros delas. Sempre ia se resumir a isso, mas eu preciso de você aqui. Eu me inclinei e abaixei minha voz. Não há como voltar atrás do que está acontecendo lá fora. Eu fiz alguns progressos aqui, especialmente com os azuras mais jovens, mas... Eu me concentrei em Eli, e ela encontrou meu olhar sem vacilar. Eu simplesmente não tive tempo suficiente. Vocês vão ter que continuar o que eu comecei. Vocês dois agora representam cada humano, elfo, anão e alacriano naquele mundo. Eu apontei para cima através do teto para onde eu podia sentir a ferida lutando contra o espaço que eu tinha dobrado. Ok. Mamãe puxou Eli para perto dela, incapaz de esconder o terror de seu rosto. Eli, embora um pouco pálida, manteve sua expressão estoica. Ela franziu os lábios e me deu um único e sério aceno de cabeça. Pelo canto do olho, vi Veruin romper no grande salão com Zelina logo atrás dele. O antigo Leviatã se movia com uma velocidade e propósito que eu nunca tinha visto nele antes. É verdade, ele disse, parando na minha frente e respirando pesadamente. Sobre a Grona e cair nos Vritra? A pérola. Ele agarrou meu ombro com uma força surpreendente para alguém tão visualmente decrépito. É verdade, Arthur? Olhei em volta antes de responder, identificando vários azuras que estavam prestando muita atenção em nós. É, respondi, minha voz suave, mais tensa. Para minha surpresa, Veruin assentiu, seus olhos leitosos disparando para frente e para trás rapidamente. Sua mão caiu ao seu lado e ele respirou mais facilmente. O que? Antes que a palavra se formasse completamente, as luzes no grande salão brilharam brancas, e Kézis apareceu diante de seu trono. A sala agora estava lotada de azuras, e vi que todos os grandes senhores haviam chegado, até mesmo Ademir Tiestes. Cordri também estava lá. O panteão musculoso de 4 olhos teve o cuidado de se manter equidistante entre seu senhor de clã e Lord Indrad, a quem ele servia diretamente como instrutor de combate. Sem que eu percebesse, o grande salão ficou muito barulhento, mas o barulho diminuiu quando a luz mudou. Kézis não perdeu tempo. Ele desceu 2 degraus do pedestal ocupado por seu trono. Miri ficou de lado, entrou graciosamente e passou o braço pelo de Kézis.
Juntos, eles deram um único passo adicional para a frente, e a iluminação branca brilhante diminuiu, deixando-os em um holofote que se destacou contra o resto do salão. Povo reunido de Efeltus, não há necessidade de eu explicar por que esta reunião foi convocada, começou Kézis. Cada um de vocês viu a grande ferida no céu e, a esta altura, a maioria de vocês também deve ter ouvido que ela resultou de um ataque direto de Agronavritra. Nem mesmo a presença de Kézis conseguiu conter a onda de medo e frustração que essas palavras trouxeram. Por favor, Lord Indrat. Diga-nos o que devemos fazer para impedir Efeltus de sangrar pela ferida. Aqui quando deveríamos estar nos preparando para. Então o que você vai fazer? Silêncio. A palavra ressoou nas paredes e ecoou várias vezes. Mas foi Lord Tiestes, não Kézis, que deu um passo à frente, olhando ao redor para os Azuras reunidos. Nosso mundo está sangrando, e vocês, representantes de nossos supostos grandes clãs, cacarejam como filhotes de viver e imploram ao seu senhor? O que ele vai fazer? Ademir chupou os dentes, um som desconfortavelmente violento vindo dele. O que vocês vão fazer, irmãos? O que vocês estão fazendo aqui, agora? De repente, o Pation girou em Kézis. Por que você nos uniu, Indra? Por que estamos aqui em vez de lá fora, lutando para fechar a ferida no céu, ou se necessário, nos preparando para fugir de nossas casas? Kézis encontrou os olhos de Ademir, e a força de suas personalidades opostas era palpável. Ao meu lado, Eli se encolheu e deu um passo para trás. Eu a estabilizei com uma mão em suas costas. Estamos todos aqui, Miri começou, suavemente desviando a atenção do olhar fixo acontecendo na nossa frente, exatamente para não sucumbirmos ao medo e à dúvida. Ela sorriu, seu rosto jovem radiante. Agrona há muito tempo tornou difícil e perigoso para nós persegui-lo, mas como a maioria de vocês sabe, nossa família estendida entre os Azuras cresceu uma raça maior. A maioria dos ocupantes do salão se virou para olhar para mim ou meus companheiros, meu clã, nos dando vários níveis de olhares esperançosos, temerosos ou confusos. Quando Miri continuou a falar, no entanto, toda a atenção foi atraída de volta para ela. O grande Lord Arthur Levin da raça Arconte representa uma nova e melhor esperança para garantir justiça para este ataque grotesco decretado por Agrona do clã Vritra banido. Sim, meu irmão em vingança. A voz de Shu soou, quebrando o silêncio como uma avalanche. Kézis continuou sem reconhecer a interrupção de Shu, e enquanto ele retorna ao mundo de sua origem, tenha certeza de que o clã Indrat estará trabalhando diligentemente para garantir que a ferida seja fechada. Você está enviando um humano atrás de Agronavritra? Alguém perguntou, o orador perdido na multidão. Não, disse Kézis, sua voz subsumindo os outros que começaram a resmungar por todo o salão. Estamos enviando um arconte para lidar com Agronavritra. Lord Arthur passou grande parte de sua vida combatendo os esforços de Agrona contra as pessoas de seu mundo, protegendo Efeltus de longe, e ele é especialmente adequado para garantir que a justiça seja feita. Quanto a nós. Perdoem-me, senhor e senhora, Lord Tiestes interrompeu. Seu tom não tinha nenhum senso de desculpas. Certamente você não nos trouxe aqui simplesmente para mentir para nós? O salão ficou em silêncio mortal. Mamãe olhou para mim nervosamente, gesticulei que tudo ficaria bem. Parece que as coisas podem ficar interessantes antes de partirmos, Regis pensou, seus olhos brilhando em antecipação. Este não é o tipo de interessante de que precisamos agora, Silvio lembrou. A mesma agitação que se agitava logo abaixo da superfície através de nosso elo era tangível no salão, mostrada claramente na linguagem corporal das centenas ou mais presentes. O que Tiestes está pensando? Essa pergunta me fez perceber. Meus olhos se estreitaram enquanto eu focava em Kézis, que, depois de apertar sua mão gentilmente, se afastou de Miri. A luz pareceu diminuir e focar ainda mais, de modo que apenas Kézis estava completamente iluminada. Mesmo agora, Ademir, você está resignado a essa charada de encontrar falhas? Os lábios de Kézis se curvaram para trás de seus dentes, mostrando-os como um animal. Este não é o momento para sua instigação. Você dividiria nosso povo no exato momento em que nós encontrar falhas? Ademir zombou. Instigação? Se estou descontente, meu senhor, é com sua liderança fracassada. Por muito tempo você... Panteões! Kézis gritou, sua voz se transformando enquanto reverberava pelas pedras do castelo, o rugido totalmente realizado de um dragão.
Suas casas podem em breve transbordar pela ferida para cair nas costas de Dikaten. Atualmente, os clãs Levin e Indrad estão trabalhando para evitar tal destino, e ainda assim sua liderança busca usar este momento para nos derrubar em elevação de si mesmo. Ademir rosnou. O olho roxo brilhante no lado direito de sua cabeça olhou diretamente para mim enquanto ele dizia, mesmo durante o fim do nosso mundo como o conhecemos, Kezes Indrad busca encontrar a melhor base, com seu calcanhar em nossos pescoços. Chega, Kezes respondeu, sua voz novamente fria, quase sem emoção. Esta é uma emergência. Não temos tempo para tais brigas. Peço a remoção imediata do clã Tiestes de seu papel como o grande clã dos Panteões. O salão explodiu com gritos de consternação e gritos furiosos. Este papel será preenchido em um momento em que Feltus não esteja mais em perigo mortal. Fechei meus olhos com força. Ademir estava certo, é claro. Esta foi uma manobra calculada de Kezes. Era quase inacreditável que ele fosse tão mesquinho, mesmo no meio do colapso de todo o seu maldito mundo. Quase. E ainda assim, ao remover Ademir, ele solidifica a liderança Azur e cria um ambiente onde outros clãs do Panteão podem trabalhar mais para obter seu favor na esperança de ascender ao posto de grande clã. As mãos de Ademir flexionaram-se em direção à sua arma e, por um momento, a sala inteira pareceu estar equilibrada no fio da navalha, onde a palavra errada sussurrada no ouvido errado seria o suficiente para inclinar a balança para a violência. Rangendo os dentes, ativei God Step, e os caminhos etéreos me carregaram pela sala em um instante. Apareci entre Kezes e Ademir, envolto em relâmpagos etéreos que ondulavam pelos meus braços e pelas minhas pernas. Realenart levantou meu cabelo, e a coroa de luz representando o gambit do rei o envolveu, flutuando sobre minha cabeça. Sua casa está morrendo. Dei uma longa e dura olhada para os Azuras reunidos no grande salão. Lord Indrad quer que todos vocês retornem para suas casas. Mantenham seu povo calmo. Preparem-nos para o que está por vir. Porque seu povo está aterrorizado, e quando os deuses ficam assustados, coisas ruins e estúpidas começam a acontecer. Eu encontrei e segurei os 4 olhos voltados para a frente de Ademir. Todos vocês. Seu trabalho agora é limitar essa estupidez enquanto aqueles que têm uma chance de consertar isso fazem. Os olhos de Ademir queimaram nos meus. Eu não recuei. Por toda parte, as pessoas estavam se movendo. As Sílfides, lideradas por Lady Aeryn, já estavam voando para fora da sala. As Amadríades também estavam se retirando do castelo, embora Morvena tenha ficado. Noves ainda estava falando com seu povo, mas eles pareciam prontos para partir. Shu havia deixado as Fênix e estava esperando com o resto do clã. Finalmente, Ademir quebrou nosso contato visual. Ele se virou um pouco, então parou, me olhando com um olho roxo brilhante por apenas um instante antes de completar sua vez. Enquanto ele marchava rapidamente pelo corredor, seu povo ficou atrás dele. Muitos lançaram olhares cheios de raiva de volta. Depois de alguns segundos, Quardri se separou e seguiu os outros Tiestes. Os olhos roxos de tempestade de Kezes se voltaram para Quardri por uma fração de segundo, o olhar rápido demais para ser notado se não fosse pelo gambit do rei. Eu me virei para Kezes. Isso foi mesquinho, eu disse em um sussurro, para que apenas ele e Miri pudessem ouvir. Mais alto, eu acrescentei, estou indo imediatamente. Deixo minha mãe e irmã aos seus cuidados. Minhas sobrancelhas se ergueram uma fração de polegada. Eu confio que elas serão mantidas seguras e em muito boas mãos. Mentalmente, enviei uma mensagem para Sylvie, que repetiu minhas palavras, ainda que mais educadamente, para Veruin e Zelina. Isso foi bem falado, Lord Arthur, disse Kezes. Boa sorte. E isso, ao que parece, era tudo o que ele tinha a dizer, enquanto o Senhor dos Dragões se virava e marchava rapidamente para longe, reunindo-se com um grupo próximo de dragões liderados por Preentara. Miri me deu um largo sorriso. Vejo vocês no caminho, ela disse, estendendo um braço. Deixei que ela pegasse o meu, e seguimos em direção à saída. Sylvie, Regis e Shu nos acompanharam. Regis se tornou incorpóreo e entrou no meu corpo. Eli e mamãe ficaram para trás, minha mãe agarrada ao braço da minha irmã. Eu segurei o foco de Eli, e meus olhos se arregalaram levemente, como se eu pudesse comunicar tudo o que precisava ser dito apenas com um olhar. Eu não precisava preocupá-los mais. Então saímos do grande salão e marchamos por um corredor movimentado, forrado de tapeçarias, pinturas e estátuas.
Não dei atenção a eles, já tendo visto a maioria antes, e me importando ainda menos naquele momento. Arthur, por favor, saiba que você não está sendo enviado sozinho, Miri disse, seu tom rico, mas suas palavras muito suaves. Ninguém, e eu realmente quero dizer ninguém, entende a ameaça que a Grona representa melhor do que Kezis. Ele não pretende que você faça isso sem ajuda. Ela não disse mais nada até chegarmos às enormes portas da frente que se abriam para a ponte de cristal. Tenho algo para você. Ela estendeu a mão em minha direção, e devo ter ficado tenso, porque ela se conteve. Se você permitir. O canto de sua boca se torceu ironicamente. Afinal, você sempre pode quebrá-lo você mesmo se não quiser utilizá-lo. Pensando que entendi, deixei que ela pressionasse uma mão no meu peito. O éter fluía e dançava entre nós, envolvendo-me e prendendo-se ao meu núcleo, meus canais, meu próprio éter, dando nós e reamando até que parecia intrinsecamente ligado dentro de mim. A outra ponta se conectará com Kezis, ela disse simplesmente, dando um passo para trás. Podemos confiar neste presente? Shu perguntou. Ele estava de pé com as pernas abertas e os braços cruzados, carrancudo para Miri. Miri inclinou a cabeça alguns graus para o lado e olhou para ele tristemente. Oh, filho do Jin e do Asclépio. Nós o prejudicamos tanto. Sua voz falhou, e ela teve que parar e engolir a emoção. Eu questionaria, em vez disso, se você não desconfia de nós. Ela estendeu a mão e segurou meu queixo. A mão, percebi, estava enrugada pela idade. Você pode confiar em mim, Arthur. Por favor. Suas palavras alcançaram dentro de mim, agarraram algo frio e retido, e o quebraram, na barreira de desconfiança que eu havia construído desde que descobri a verdade por trás do genocídio dos Jin. O gambit do rei ainda estava ativo. Eu já havia absorvido os detalhes do momento, catalogando cada aspecto de sua fisicalidade, seu tom, cada indicador de honestidade ou engano que eu havia aprendido em qualquer vida. Peguei seu pulso em minha mão e gentilmente abaixei seu braço para longe do meu rosto. Vamos ver, não é? Mas me permiti dar a ela um pequeno sorriso. Por Sylvia. Eu não conseguia sentir a mente de Sylvie, ela estava retraída para longe do gambit do rei, mas ouvi sua sutil inspiração. Os lábios de Miri empalideceram quando se pressionaram. Pelo modo como seus olhos se moviam de um lado para o outro entre os meus, o endireitamento de sua postura e o movimento de suas sobrancelhas, eu sabia que tinha acabado de tocar em algo sensível. Ela minimiza a importância da morte de sua filha, mas Miri sentiu essa perda intensamente. Ela ainda sente. Eu rolei esse pensamento em minha cabeça, carregado por vários fios da minha consciência aprimorada pela runa divina. Miri assentiu e deu um passo para trás. Por Sylvia. Seus dedos fizeram uma dança delicada no ar, e um portal se abriu na frente da ponte. O portal dourado refletia a aurora vermelho-sangue. Suas bordas desfiaram e se retorceram, e um olhar de concentração surgiu no rosto jovem de Miri. Vá, rápido. É muito difícil segurar com a barreira entre os mundos em seu estado atual. Ela hesitou, então acrescentou, não se esqueça da minha ligação, Arthur. Pensei em como responder, percebi que não havia mais palavras para serem compartilhadas entre nós naquele momento e atravessei. Um gancho de carne sacudiu dentro das minhas costelas, e eu grunhi de dor enquanto tropeçava na escuridão. Regis saltou da minha sombra bruxuleante, sacudindo-se e rosnando. Eu me virei, olhando de volta para o portal, que nessa extremidade se sacudia e se contorcia violentamente. Quando Sylvie passou, ela engasgou e seus olhos reviraram em sua cabeça. Eu a agarrei, impedindo-a de cair. Calma, SYLV, você está bem, eu disse consoladoramente, puxando-a para mim. Foi só o portal. Antes que ela se recuperasse, Shu caiu para fora do portal também. Ele xingou e cuspiu um chumaço de sangue, então se virou e olhou de volta para o rasgo no espaço. Bah! O que diabos é esse truque? Estou bem, disse Sylvie, se desvencilhando de mim. Enquanto ela falava, o portal se rasgou em pedaços e então desapareceu completamente. Parece que vai ser bem difícil voltar para Éfio. Regis bufou. Voltar? Quem precisa? Ele vai estar aqui conosco em breve. Shu limpou o sangue dos lábios. Espero que não, meu amiguinho Lupino. Ei, quem você está chamando de pequeno? Regis perguntou, embora seu coração não estivesse na brincadeira.
Ele já estava se virando para olhar ao redor de onde tínhamos aparecido. Oh, ei, olhe para isso. Todos nós olhamos na direção que seu focinho apontava. Percebi que estávamos em uma caverna aberta. Apesar de ser subterrânea, a caverna era iluminada por dezenas de luzes flutuantes. Meus pés afundaram em um tapete pesado de musgo, e as paredes estavam igualmente verdes com musgo, trepadeira e vinhas. Minha atenção não foi para a grande árvore que crescia no centro da caverna, mas sim para o bosque de árvores muito menores cultivadas em uma fileira organizada na outra extremidade, fazendo com que parecesse ainda mais com o bosque que deu nome a ela. Mire nos mandou direto para Vildorial, e para Tess. Sylvie exclamou enquanto Tessia andava ao redor do tronco da árvore, franzindo a testa em nossa direção. As mãos de Tessia estavam parcialmente levantadas, e mana estava se condensando ao redor dela. Seu feitiço de construção foi liberado em um instante, e um largo sorriso se espalhou por seu rosto. A expressão rachou e quebrou quase tão rápido quanto apareceu. Vovô, Arthur e Sylvie estão aqui, ela disse, incapaz de disfarçar a tensão em sua voz. Corri em sua direção, largando Realneart e King's Gambit. Quando me aproximei, ela parou. Um leve tremor correu das pontas dos dedos dela, subiu pelos braços e depois desceu pela espinha. Peguei suas mãos e as apertei com firmeza. Oh, Arthur, ela respirou, mordendo o lábio. Todo mundo está com tanto medo. Lady Cerise disse que você provavelmente estaria aqui em breve, mas... Minhas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Cerise está aqui? Tessia assentiu, seus dedos deslizando entre os meus para prender nossas mãos. Ela levantou sua mão direita e minha esquerda, e olhou para elas em profunda consideração. Dentro de uma hora daquela coisa aparecendo no céu. Ela disse que a Grona fez alguma coisa. Seu rosto se contraiu na menor das carrancas. Você pode. Eu balancei minha cabeça. Sylvie e Shul se aproximaram, e meu vínculo se moveu para dar um abraço firme em Tessia. Shul ficou a uma distância respeitosa, enquanto Regis foi galopando ao redor da árvore. Tessia deixou seu foco vagar brevemente, observando os outros. Então você está aqui por Agrona. Antes que eu pudesse responder, uma fruta rosa do tamanho de uma nectarina voou em minha direção. Eu tive que puxar Tessia para o lado, como se eu a estivesse liderando em uma dança, para poder arrancar a fruta do ar. Uma segunda navegou em direção a Regis, que a agarrou e engoliu sem mastigar. Mais duas voaram em direção a Sylvie e Shul. Sylvie riu enquanto pegava dela suavemente, mas Shul desviou da sua, e ela atingiu uma pedra com um respingo molhado e espirrou suco por todo o chão. Virion deu uma mordida em sua própria fruta e sorriu sombriamente. As nuvens se juntam e o corvo da tempestade voa em ventos cortantes, sim, pirralho? Vovô, eu disse, sentindo uma onda de sentimentalismo. Virion se aproximou e tocou sua testa na minha, então beijou Tessia na lateral da cabeça, seus olhos demorando em nossos dedos entrelaçados. Que bom que você está aqui, embora eu seja amaldiçoado se eu souber o que você vai fazer sobre isso. Ele gesticulou para o telhado. Olhei para a cúpula de obsidiana, cintilante enquanto refletia o calor das luzes flutuantes. Em algum lugar além disso, através das areias do deserto de Darvis, a mesma ferida visível em Efeltus se estenderia pelo céu aqui. Se acreditarmos em Lady Cerise, ele chega até a Lacria, Virion disse balançando a cabeça. De repente, ele me deu um tapa forte no bíceps. De qualquer forma, todos estão compreensivelmente perdendo o juízo. É bom que você tenha chegado antes que alguém fizesse algo realmente estúpido. Divertido, considerei o paralelo entre as palavras de Virion e as minhas ao falar com os Azuras antes. Temos alguém em forma para lutar? O corpo das feras. A guilda dos aventureiros? Ele está indo atrás de Agrona, disse Tessia, meio exasperada, meio orgulhosa. É claro que ele está, disse Virion, olhando para a meia distância pensativamente. É melhor informar Cerise e os senhores anões imediatamente. Eu vou, disse Sylvie, já andando de costas em direção à única entrada pequena da caverna. Vou te dar 30 minutos. Ela me deu um sorriso cúmplice, então girou nos calcanhares e marchou para longe. Regis, você deveria ir até os laboratórios profundos e buscar Vrenkain e Gideon. Vocês dois são muito bons nisso. Ele revirou os olhos e começou a trotar atrás de Sylvie. Buscar? O que eu pareço, um Golden Retriever? Virion nos contornou para olhar para Shul. Do seu clã está aqui.
Soleil, a curandeira. Ela está. Ah, Soleil? Shu interrompeu, afiando. Ele perdeu o foco por um momento, provavelmente procurando por sua assinatura de mana, então se recuperou e deu alguns passos antes de parar bruscamente. Meu irmão Arthur, gostaria de sua permissão para ir em busca da minha irmã de clã. Estou ansioso para ouvir o que traz um dos Asclépios para fora da lareira, bem como para ouvir mais sobre o que Mordan está planejando. Eu reprimi um sorriso e, em vez disso, fiz uma reverência grave. Claro, Shu. Eu gostaria de saber o que Mordan pode fazer para ajudar também. Ele retribuiu meu gesto com seriedade divertida e correu para longe, seus passos pesados audíveis até que ele começou a descer as escadas sinuosas que levavam de volta a Lodenhold, o palácio dos anões. Ainda segurando a mão de Tessia, eu vaguei em direção à fileira de árvores. Eles cresceram bastante desde a última vez que estive aqui. Ah, não se incomode, Virion disse mal-humorado. Nós dois sabemos que você não está aqui para falar com um velho sobre sua arboricultura. Ele se virou para ir embora, voltando para a casa da árvore nos galhos da grande árvore central. Por cima do ombro, ele disse, quando você terminar de beijar minha neta, espero que você possa reservar 10 minutos para seu antigo mentor antes de sair correndo para salvar o mundo novamente. Vovô! Tessia exclamou, escandalizada. Eu sorri apesar de mim mesma, e por apenas um momento, o fardo de tudo que ainda me esperava lá fora foi aliviado. Não o recompense ficando chocada. Ele só vai fazer isso mais. Ela sacudiu seu cabelo cor de bronze e soltou um suspiro forçado. Isso é verdade. Ele está me provocando sobre você desde que eu tinha apenas, 5 anos? Ela ficou mais sombria. Deuses, isso parece várias vidas atrás agora. Parei, puxando sua mão para que ela se virasse para me encarar. Pegando ambos os lados de seu rosto em minhas mãos, puxei-a para um beijo. Ela ficou tensa, mas apenas por um segundo antes de se inclinar para ele. Ficamos assim, quase imóveis, duas estátuas presas em uma expressão terna de amor lentamente conquistado, ambas ainda com medo de ceder à paixão, mas ainda mais com medo de se separar por medo de que pudesse ser a última vez. Mas eventualmente o beijo lento e congelado quebrou. Tessia entrou em mim e envolveu seus braços ao redor da parte inferior das minhas costas, sua cabeça descansando em meu ombro. Uma folha caiu de uma das árvores esparsas de 3,6 metros de altura sob as quais estávamos, voou para baixo e prendeu em seu cabelo. Eu olhei para ela, tão parecida com o pingente que eu tinha dado a ela na noite em que fizemos nossa promessa acima do muro. O que acontece depois? Ela perguntou, seus braços se apertando ao meu redor como se tivesse medo de que suas palavras pudessem me assustar. Havia algo profundamente íntimo em sentir suas mãos descansando contra minha espinha, onde as runas divinas descansavam adormecidas sob minha pele. Percebi que ainda tinha uma barreira, uma camada literal de éter endurecido entre nós, uma armadura que nunca tirei. Com algum esforço, eu tirei então, liberando o éter para ser reabsorvido em meu núcleo. Tessia se mexeu quando a barreira entre nós derreteu, detectando subconscientemente sua remoção, mesmo que ela não soubesse exatamente o que tinha acabado de mudar. Pressionei meu rosto em seu cabelo de bronze e beijei o topo de sua cabeça. Eu estava pensando que talvez pudéssemos reconstruir a antiga casa dos meus pais em Asher, eu disse. Meus dedos traçaram a pele macia de seu lado, ligeiramente exposta onde sua camisa tinha subido quando ela se pressionou contra mim. Exceto o maior. Com muitos quartos de hóspedes. Tessia riu, aninhando-se em mim. Isso parece lindo. Eu gosto do som de muitos hóspedes. Mas, você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Eu sei, eu disse em seu cabelo. Mas, vamos falar de qualquer coisa que não seja Grona, Efeltus e os Azuras agora. Brincalhão, eu a peguei, a girei e então nos joguei em uma cama de musgo grosso. Ela gritou, me deu um tapa de brincadeira, então agarrou minha nuca e me puxou para outro beijo, seus lábios se movendo experimentalmente sobre os meus. E ali, por um tempo, nós simplesmente nos deixamos existir no abraço um do outro. Eu afastei os pensamentos da ferida no céu, da batalha que viria, da tarefa impossível de salvar os Azuras e seu lar. Juntos, por alguns minutos, nós simplesmente existimos.